Então, da tireoide, é importante primeiro a gente saber mais dessa parte anatômica, porque é importante para entender depois como que é formado e liberado os hormônios. Então, a tireoide ela é formada por esses folículos, que é um conjunto de células epiteliais que se juntam, formando essa parte aqui do meio, que contém um coloide. Esse coloide é um fluido constituído por uma proteína chamada tireoglobulina. Então, essa é a parte principal que a gente precisa saber para a formação de T3 e T4. Além disso, a tireoide possui essas células C, que são em menor número, que ficam mais espalhadas na periferia, que vão secretar a calcitonina, que é um hormônio que a gente vai falar só na aula de cálcio. E o tecido da tireoide, ele vai ser estimulado pelo TSH, que é um hormônio produzido lá na adenohipófise. Falando agora dos hormônios tireoidianos, né? A gente tem o T3 e o T4. O T4 é a tiroxina, o T3 é a triiodotironina. 93% dos hormônios produzidos pela tireoide é o T4 e 7% é o T3. Lembra que T3 é o hormônio principal. É ele que vai agir nas células, apesar de ele estar sendo liberado em menor quantidade. Isso acontece porque esse T4 que está sendo liberado, esse 93% do T4, antes dele atuar nos tecidos, ele vai ser convertido em T3, mas daí ele já vai estar fora da tireoide, na corrente sanguínea, quando ele entra na célula. Depois a gente conversa o porquê que isso é importante, por que isso acontece. E como a gente sabe, o iodo vai ser necessário para a síntese. Então, a parte complicadinha da tireoide, que é entender como que vai acontecer a formação, né? E principalmente guardar isso aqui. Então, a gente vai ter aquela célula principal, que vai formar aquela estrutura que a gente precisa, que tem aqui o colóide dentro. Então, essa é a parte de fora. Pensa que aqui poderia estar tipo um vaso sanguíneo. E aqui dentro vai estar o colóide, que é onde a gente vai formar e armazenar os hormônios da tireoide. Então, a gente tem aqui o iodo, que vem lá da corrente sanguínea, e a gente precisa jogar ele primeiro para dentro da célula e depois para dentro do colóide. Como que isso vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter essa ação aqui da bomba só de potássio, aquela famosa bomba só de potássio que a gente vê lá desde a física 1, que vai jogar 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Por que que isso vai ser importante para a captação do iodeto? Porque jogando esse sódio para fora, eu crio uma concentração maior de sódio aqui fora da célula. Então, aqui dentro da célula eu vou ter pouco sódio. Isso vai acabar ativando essa NIS, que é a sódio iodeto simporte. Então, é uma proteína que vai transportar sódio e iodeto para dentro da célula de forma conjunta, simporte, mas ela só consegue trabalhar porque eu criei esse gradiente de concentração de sódio. Então, eu deixei pouco sódio aqui dentro da célula por causa da bomba de sódio e potássio. Então, esse sódio que está para fora, ele vai acabar escapando para dentro por essa proteína NIS e vai acabar levando o iodeto junto. Então, agora a gente já tem o iodeto aqui dentro da célula. Agora a gente precisa colocar ele para dentro lá do colóide, que é onde vai ser formado os hormônios. Como que isso vai acontecer? O iodeto ele vai para dentro do folículo por uma proteína chamada pendrina. A pendrina ela realiza um contratransporte do iodeto que está aqui na célula com o cloreto que já está lá dentro do folículo. Então, o cloreto que estava lá vem para dentro da célula, o iodeto vai para dentro do folículo. Agora a gente já tem o iodeto aqui dentro do folículo para poder formar
os hormônios. Porém, os hormônios eles não são formados com o iodeto, com o íon I-. Eles são formados através da forma oxidada do iodo, ou seja, o I2. Então, aqui dentro eu preciso transformar esse iodeto que veio, esse I-, para I2. E quem vai fazer isso é a peroxidase, que é uma enzima que fica aqui na membrana apical da célula. Então, quando esse iodeto ele passa pela pendrina e vem aqui para dentro do folículo, instantaneamente a peroxidase já vai agir nele, oxidando o iodeto, transformando ele em I2. Então, a gente tinha o iodo aqui fora, na corrente sanguínea, conseguiu captar ele para dentro da célula, jogou ele para dentro do folículo, transformou ele em iodeto oxidado, que é a forma que ele vai ser utilizada para formar os hormônios. Como que a gente forma os hormônios? Ligando esse iodo numa tirosina. Onde que está essa tirosina? A tirosina ela faz parte, ela é um aminoácido que forma a proteína tireoglobulina. E essa proteína ela é formada pelas células de tireoide. Então aqui a gente vai ter todo aquele processo de tradução, transcrição, para formar a tireoglobulina, que vai passar pelo retículo endoplasmático, pelo Golgi. E quando eu tenho de fato formado essa proteína tireoglobulina, ela vai ser transportada aqui para dentro do folículo para poder ser juntada com o iodo. Essa tireoglobulina ela contém aproximadamente 70 aminoácidos de tirosina. Então, são 70 tirosinas, uma do lado da outra, que vão se juntar com o iodo para formar o T3 e o T4. Agora que eu já tenho o iodo aqui dentro e eu já tenho a tireoglobulina, eu vou ter esse processo de conjugação, que é chamado de iodização da tirosina. Então, o iodo ele vai se ligar na tirosina, mas não pensa na tirosina como um aminoácido livre. Essa tirosina ela é um aminoácido que faz parte da molécula inteira de tireoglobulina. E a depender de quantos iodos eu ligo nessa tirosina, eu vou ter a formação ou de um MIT, que é uma monoiodotirosina, ou de uma DIT, que é a diiodotirosina. Então aqui essa imagem mostra. Aqui eu tenho uma molécula de tirosina. Ela não está livre lá no colóide. Do lado dela eu tenho várias outras tirosinas, 70, que formam a tireoglobulina. E essa molécula de tirosina vai se ligar no iodo. Se eu tiver a ligação de um iodo, eu formo a monoiodotirosina, que é o MIT, e de dois iodos de iodotirosina. Agora, focando no MIT e no DIT. Acho que fica fácil de lembrar, né? O M de mono e o D de di. Se a gente tiver uma monoiodotirosina junto com uma diiodotirosina, 1 com 2 forma 3. Então, eu tenho a formação do T3, da iodotirosina. Essa molécula aqui com 3 iodos. Agora, se eu ter a junção de uma DIT com outra DIT, daí eu vou juntar uma molécula que tem 2 iodos com outra que também tem 2, e eu vou formar a tiroxina, que é o T4. A gente também acaba tendo uma junção de DIT com MIT, que daí, no caso, a ordem muda, a molécula, o T3, o MI antes. Se eu tiver o DIT juntando com o MIT, eu vou formar a T3 reversa, que não tem importância fisiológica, mas ela tem uma importância clínica. Lembra que, vamos dizer que eu tenho um tumor de tireoide, que faz produzir muito T3 e T4. Eu vou ter que remover a tireoide. Removi a tireoide por causa do tumor, eu vou ter que repor esses hormônios T3 e T4. Então, eu vou dar a forma sintética desses hormônios. O T3 reverso, ele é importante porque eu posso medir os níveis dele no sangue. No caso de uma pessoa que tirou a tireoide e está tomando só o T3 e o T4 sintético,
não faz sentido eu ter T3 reverso, porque eu não tenho tireoide produzindo ele. Agora, se eu detectar nos meus exames níveis de T3 reverso, isso pode significar que o tecido tumoral cresceu de novo e está formando o T3 reverso. Agora, falando da liberação do T3 e do T4. Voltando aqui nessa imagem que acho que fica mais fácil, a gente vai ter aqui a tireoglobulina, que é aquela molécula formada por 70 aminoácidos de tirosina, e essas tirosinas vão estar ligadas no iodo. Então, eu vou ter MIT, DIT, T3, T4 e T3 reverso. Eu vou ter uma pinocitose da célula, pegando essa parte do coloide aqui e levando para dentro da célula. Essa gotícula de coloide, ela vai sofrer uma fusão ali com o lisossomo da célula, que contém enzimas que vão degradar essa molécula de tireoglobulina, separando os MIT, os DITs, os T3 e os T4. Eu vou ter tudo isso ali naquela molécula de tireoglobulina. O MIT e o DIT eles voltam para ser reciclados e ser utilizado de novo, e o T3 e o T4 são secretados. Daí lembra que boa parte do que a gente vai secretar é T4 e um pouquinho é de T3. Daí agora que a gente está com esses hormônios no sangue, eles vão se ligar em proteínas transportadoras, então eles não vão ficar livres no sangue. A principal proteína ligadora é a globulina de ligação à tiroxina. E ela vai se ligar mais no T4. Então, lembra que eu tinha te falado que T3 é o hormônio ativo, mas o T4 é liberado mais? Por que que isso acontece? Vamos imaginar que, já que T3 é o hormônio ativo, vamos liberar só T3. A tireoide poderia liberar só T3 no corpo. Só que o T3, ele é um hormônio de ação muito rápida. Então, se a tireoide liberasse só T3, em questão de pouco tempo, todo esse T3 já se ligaria nos seus receptores das células, já teria sua ação e acabaria muito rápido a ação desses hormônios tireoidianos. Então, o que que acontece? O T4 ele tem uma liberação lenta, porque ele se liga mais forte a essas proteínas transportadoras. Então, a tireoide ela libera bastante T4, para esse T4 ficar bastante tempo ligados nessas proteínas transportadoras do sangue. E conforme eu for precisando, esse T4 vai sendo liberado dessas proteínas transportadoras, se convertendo em T3 para daí agir. Então, dessa forma, o corpo consegue fazer com que a ação desses hormônios seja mais prolongada, para não ficar também tendo que o tempo inteiro ter que secretar eles. Agora os efeitos fisiológicos dele. Então eu vou ter o T3 e o T4 indo lá no núcleo da célula e aumentando os processos de uma forma geral da célula. Então a palavra-chave dos hormônios tireoidianos é aumento do metabolismo. Ele vai aumentar praticamente tudo que vocês possam imaginar que uma célula faz. Então ele aumenta a tradução, ele aumenta a transcrição, ele aumenta a produção de proteínas, ele aumenta a atividade das bombas e das proteínas de membrana. Como que a gente separa? Né? Até então, o GH ele também fazia essas coisas. Né? Ele aumentava a transcrição e a tradução para aumentar o número de proteínas. Mas lembra que a gente falava que a palavra-chave do GH era deposição? Ele estava preocupado em tanto aumentar o número de proteínas quanto diminuir a destruição. O T3 e o T4 eles não estão preocupados com a deposição de uma forma principal. Eles estão preocupados simplesmente em aumentar o metabolismo. Então, eles vão aumentar a produção. E quanto mais T3 e mais T4 eu tiver no sangue, mais produção eu vou ter, até eu chegar num ponto em que eu vou ter que começar a destruir proteína. Então, ele aumenta tanto a produção quanto o catabolismo.
Ele vai aumentar a atividade das mitocôndrias para eu ter mais energia, para as células trabalharem mais. Ele vai aumentar as bombas de sódio e potássio, aumenta o consumo do O2, aumenta a absorção de glicose. Então, lembra que o GH fazia o contrário, ele diminuía a absorção de glicose dos tecidos para ter essa glicose mais disponível no sangue para evitar o uso de aminoácidos na produção de energia. O T3 e o T4 não estão preocupados com isso, eles querem aumentar o metabolismo. Então, eles vão aumentar a absorção de glicose para eu ter mais produção de energia. Eles vão aumentar a gliconeogênese para eu ter mais glicose disponível, vão aumentar a glicogenólise também com esse mesmo objetivo de ter mais açúcar, de ter mais glicose no sangue e mais glicose dentro das células também. Eles também vão aumentar a lipólise para eu também ter ácido graxo disponível para a síntese de energia. Aumentam a síntese de proteína por conta desses processos de transcrição e tradução. E daí a gente tem os efeitos cardiovasculares. Como eles vão aumentar a atividade metabólica de uma forma geral, eles aumentam a função do coração. Então, o coração vai bater mais, com mais força. Isso acaba aumentando o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo, a frequência cardíaca e a força de contração, né, como eu já tinha dito, e aumenta a respiração também para ter mais oxigênio entrando no corpo. Uma coisa importante da gente saber é que, apesar de ele aumentar a força de contração do coração e aumentar a frequência cardíaca, ele não acaba aumentando a pressão arterial. Por que ele não faz isso? Porque ele acaba dilatando os vasos para eu ter um fluxo maior. Então, apesar de eu estar bombeando mais, os vasos atam para receber mais sangue, então uma coisa acaba compensando a outra e a pressão arterial média acaba não mudando. A pressão de pulso é que vai aumentar. Então, lembra que a pressão de pulso é a diferença entre a sistólica e a diastólica. Se ela está aumentada, significa que a sistólica aumentou e a diastólica diminuiu. Por que isso acontece? A pressão sistólica, quando o coração bate, ela fica aumentada porque o coração está batendo mais forte. Então, na sístole, eu tenho um fluxo de sangue que vai bater nas paredes com força. Eu vou ter uma sistólica alta. E a diastólica, por que vai estar baixa? Porque os vasos estão dilatados. Então, quando o coração relaxa, que é quando a gente vai medir a diastólica, os vasos estão dilatados, então essa pressão está diminuída. Então, essa pressão de pulso fica aumentada e a média fica normal. E para terminar, a regulação da tireoide pelo TSH. O TSH é aquele hormônio produzido pela adenohipófise, que vai ser liberado e vai lá na tireoide estimular ela tanto na produção quanto na liberação do T3 e do T4. Então, o TSH, ele age em praticamente todos aqueles processos que a gente comentou. Ele vai estimular a bomba de sódio e potássio, ele vai estimular a NIS, para ter mais captação de iodeto. Ele vai estimular a iodização, que é essa, e a conjugação, que é esse processo do iodeto se transformar em iodo e depois se juntar com a tirosina. E principalmente, a principal função que ele mais vai aumentar vai ser a pinocitose, que no caso os hormônios já estão produzidos, mas estão armazenados. Então, quando eu tenho uma liberação de CSH, eu começo a ter bastante pinocitose para esses hormônios que estão armazenados começarem a ser secretados.